Fala galera, vamos a mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Rafael se aproxima de marca no São Paulo e tem conversas iniciadas para renovar contrato. Goleiro de 35 anos está a 2 partidas de marca centenária pelo tricolor. Campeão da Copa do Brasil de 2023 com protagonismo, o goleiro Rafael está próximo de atingir a marca significativa de 100 jogos com a camisa do São Paulo. Nesta noite às 20 horas, diante do Goiás, na Serrinha, em jogo que define a vaga para as quartas de final do torneio, ele chegará a 99 jogos. O número deve ser alcançado no domingo contra o Atlético Goianiense às 16 horas, pela 22ª rodada do Brasileirão, dentro do Morumbis. Rafael será o primeiro goleiro a atingir a marca no clube desde Thiago Volpe, que completou o jogo centenário em 2020. 2 anos depois, saiu para o México com a marca de 195 partidas. Terceiro goleiro da seleção brasileira na Copa América, Rafael acumula 32 jogos na temporada. Na Copa do Brasil, o jogador de 35 anos ficou fora dos duelos contra o Águia de Marabá, mas foi titular na vitória por 2-0 contra o Goiás no Morumbis. Pela segurança tem crescido em moral com o torcedor. O bom momento já fez com que a diretoria procurasse o empresário do goleiro, o ex-jogador Fábio Melo, para iniciar conversas sobre uma renovação. O vínculo atual é válido até o fim de 2025 e nas primeiras conversas, todas as partes se mostraram interessadas num prolongamento de contrato. As conversas foram iniciadas quando Rafael foi convocado para a seleção brasileira, um pouco antes da viagem do jogador para os Estados Unidos. O gerente de futebol Rui Costa é quem conduz a negociação, que foi informada inicialmente pelo jornalista André Hernan e confirmada pelo G. Até o momento não há martelo batido sobre as condições do novo vínculo do goleiro com o tricolor. A tendência é que o processo ainda leve algum tempo para ser finalizado. São Paulo pode faturar 4,5 milhões de reais se David Neres for vendido ao Napoli. Atacante formado em Cutia negocia com o clube italiano e deve deixar o Benfica. O São Paulo monitora as negociações entre o Benfica e o Napoli, que conversam sobre a transferência do atacante David Neres. Revelado pelo clube do Morumbi, Neres pode trocar Portugal pela Itália por 25 milhões de euros, 153 milhões de reais, valor que o Napoli está disposto a pagar. Por ter formado o jogador, o São Paulo tem direito a 3% da taxa de solidariedade, já que ele atuou pelo clube até os 19 anos, que daria, pelos valores tornados públicos, cerca de 4,5 milhões de reais. O mecanismo de solidariedade foi instituído pela FIFA para destinar parte dos recursos de uma transferência para as equipes que formaram o atleta. O limite é de 5%. Neres foi vendido pelo São Paulo em 2017 ao Ajax por 12 milhões de euros, mas manteve 20% dos direitos do jogador, que foram comprados pelo Ajax 3 anos depois. Por essa fatia ficou com mais 7 milhões de euros. Em janeiro de 2022, o atacante trocou a Holanda pela Ucrânia ao se transferir para o Shakhtar Donetsk por 12 milhões de euros. Por causa da guerra no país, ele nem entrou em campo pelo time, que o vendeu ao Benfica 6 meses depois, por 15,3 milhões de euros. Nesta semana, o Galatasaray da Turquia contratou o meia Gabriel Sara, que estava no Norwich, por 18 milhões de euros, 113 milhões de reais. É um negócio que vai render 10,4 milhões de reais ao São Paulo, que tem direito à taxa de solidariedade 5% no caso de Sara, algo próximo a 5,6 milhões de reais, mais 10% do lucro do Norwich, cerca de 4,7 milhões de reais. Com essas duas negociações, o São Paulo pode arrecadar 14,9 milhões de reais. Bobadilla vê São Paulo pedir sua dispensa das Olimpíadas e ganha espaço, feliz por ter ficado. Volante já havia defendido o Paraguai na Copa América, foi chamado para os Jogos de Paris, mas clube vetou ida por lesões no setor e necessidade de ter jogador à disposição. Meio-campista do São Paulo, Damian Bobadilla quase disputou os Jogos Olímpicos de Paris pelo Paraguai, seleção que avançou até as quartas de final do torneio de futebol masculino, sendo eliminada nos pênaltis contra o Egito. Por um pedido da diretoria tricolor, porém, o jogador de 23 anos foi dispensado pelo técnico Carlos Jarasaguier, que levou ao torneio nomes conhecidos no Brasil como Gatito Fernandes, goleiro do Botafogo, e Balbuena, zagueiro ex-Corinthians. Bobadilla já havia desfalcado o São Paulo por 7 partidas durante a disputa da Copa América nos Estados Unidos. Caso se juntasse ao time olímpico, perderia mais jogos em julho e agosto.
Também queria ter ido aos Jogos Olímpicos, mas pelas necessidades das lesões dos companheiros eu tinha que ficar aqui. Fui chamado, mas como não é data FIFA, não tem obrigação de o clube liberar. E eu compreendi, já estava voltando da Copa América, se eu vou de novo ia ficar quase 2 meses fora e o clube está precisando de volante pela lesão do Alisson, disse o jogador ao G. Eu entendi a situação do clube e fiquei feliz por ter ficado, porque jogar em um time tão grande como São Paulo também é uma coisa que todo jogador quer. É um tricampeão mundial, então jogar aqui, jogar na seleção para mim é uma bênção. Então estou muito feliz. Bobadilla ganhou espaço e foi titular em todos os 6 jogos do São Paulo desde que voltou da Copa América. Alisson se machucou no primeiro deles contra o Grêmio, no Morumbis. Na Copa América, Bobadilla participou das 3 partidas do Paraguai, que foi eliminado na fase de grupos. Contratado no início do ano, ele tem 21 partidas e 2 gols marcados pelo São Paulo. Boca resiste e São Paulo se afasta de Paul Fernandes. Meio-campista argentino foi pedido por Zubeldia, mas Clube de Buenos Aires não abre mão do jogador, mesmo em fim de contrato. O Boca Juniors resiste a negociar o atleta agora, mesmo com menos de 6 meses de um contrato que o jogador já informou que não pretende renovar. Paul Fernandes foi uma sugestão do técnico Luiz Zubeldia, que gostaria de contar com ele já nessa janela de transferências. O clube prioriza reforços para o meio de campo e recentemente contratou o volante Marcos Antônio. O São Paulo toparia pagar para que o meia fosse liberado neste momento, mas o Boca não quer vender. Uma opção seria assinar um pré-contrato com Fernandes para que ele se transferisse em janeiro ao Morumbis, mas um dirigente do São Paulo negou ao G essa intenção. Além do São Paulo, o Fortaleza também demonstrou interesse no jogador. O clube cearense, porém, cogita oferecer um pré-contrato para Fernandes. O São Paulo ainda busca um zagueiro e um lateral esquerdo para reforçar a equipe nesta janela, que fecha no dia 2 de setembro. O prazo para inscrever reforços para as oitavas de final da Conmebol Libertadores, porém, é bem mais curto, termina na sexta. O time encara o Nacional Uru no primeiro mata-mata, nos dias 15 e 22, por uma vaga nas quartas. Bomba! São Paulo fica muito perto da contratação de Alex Sandro. Principal alvo do São Paulo nesta janela de transferências, Alex Sandro disse sim, e deve se tornar o mais novo jogador do tricolor nos próximos dias. Pelo menos é o que garantiu o jornalista Jorge Nicola, através de vídeo divulgado em seu canal no YouTube nesta quinta-feira, 8. O lateral estava livre no mercado desde junho depois de não ter renovado seu contrato com a Juventus da Itália, clube que defendeu por quase uma década. O atleta dava preferência a times europeus, mas ao que tudo indica, aceitou a oferta do tricolor, que é financeiramente menor em comparação aos concorrentes. André Hernan traz exclusiva sobre a demissão de Carpini. Informação exclusiva. Lateral esquerdo de 33 anos decidiu aceitar a proposta do São Paulo. Oferta abaixo do ponto de vista financeiro e também inferior ao tempo de contrato. Mas o Alex Sandro está absolutamente empolgado de jogar no time de coração de toda a sua família. Vou dizer mais, já adquiri 2 apartamentos na cidade de São Paulo. Um para ele morar e outro para a família mais próxima, divulgou Jorge Nicola. Apesar da posição de Alex Sandro, o negócio ainda não está fechado. Nicola deixou claro que o São Paulo tem a decisão final em finalizar os trâmites contratuais e enviar o vínculo ao jogador de 33 anos. A tendência é que tudo seja resolvido nos próximos dias. Vale a lembrança que a residência fixa da família é em Catanduva, SP, mas ele está há bastante tempo morando no exterior. Dá para dizer que o negócio está fechado? Não, o problema é o tricolor, que ficou de dar uma resposta ainda nesta semana para sacramentar o acordo, prosseguiu o jornalista. Alex Sandro ficou encatado com a torcida do São Paulo. Por fim, Nicola deixou claro que Alex Sandro acompanhou de perto a vitória do tricolor em cima do Flamengo no último sábado, 3, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Ele teria ficado empolgado pelo que viu da torcida e da equipe, e quer acelerar o processo para ser anunciado em breve.